A terra está chamando. A terra clama por uma transespécie possível que sente tudo e a tudo toca. A terra chamou e meu corpo ouviu. Natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, 1982, Samuel Menezes aprendeu desde pequeno com a natureza o contemplar e o se correlacionar. Foi também com as plantas que aos 11 anos aprendeu a desenhar. Graduado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp em 2008, levou 13 anos para desenvolver seu processo artístico atual, pois começara a compreender o tempo das coisas. Provocar sentires está na essência de seu trabalho. Experimentar várias técnicas, materiais e suportes que o permitam transpor para o gesto criativo as vivências afetivas de si. Buscar uma reconexão possível com a Terra por um regime do inconsciente que perpassa corporeidades outras, e transcender o corpo e a psique, incitando desejos, germinando novas produções de subjetividades do ato político de existir. Entre as quatro paredes de uma das salas do espaço Marco do Vale, com seus tijolos à vista, sob luzes amareladas que te abraçam, está instalado o trabalho Uma Transespécie Possível, que apresenta imagens produzidas por sobreposições de fotografias digitais de própria autoria, entre elas autorretratos nus do próprio artista, feitos no período de pandemia, e fotografias feitas entre as árvores do Parque Ibirapuera em São Paulo e do Bosque dos Jequitibás em Campinas. Nesta mostra, também constam dois desenhos do mesmo ponto de vista da mesma árvore, o Jequitibá do Bosque em Campinas, realizados em um intervalo de 19 anos, evidenciando que ambas as partes, humana e vegetal, haviam se transformado. Seres possíveis começam a surgir em meio às árvores e advindos da terra, nossa grande mãe Gaia Pachamama. Corpos e corpas em transições possíveis pelo dualismo humano-árvore começam a nascer, brotar, germinar e até mesmo dançar por entre os galhos e raízes. São corpes agêneres que ocupam a terra pois nela existem e, portanto, criam territórios propositivos completamente novos em miríades caleidoscópicas de confluências transmutáveis. A edição digital das imagens procura realçar sensações possíveis a partir das percepções alteradas de si durante rituais de consumo da substância psicoativa rica em DMT, a ayahuasca, medicina tradicional dos povos da Amazônia e regiões próximas nos países circundantes, ou como o próprio artista gosta de chamar em seus versos, a seiva da terra. Cores vibrantes como o verde quente da mata, as sombras das folhas pelo sol da meia-estação e o cheiro de vida, morte e vida, típico de terra úmida, perpassam as imagens aqui impressas em fotografias que tentam provocar incertezas e levantar dúvidas sobre o sistema cisgênero vigente. Logo ao lado deste texto apresentado, há um grande autorretrato fotografado pelo artista, que se mostra nu, surgindo em meio de várias monstera deliciosas, conhecidas como costelas de Adão, vegetação bem típica da América do Sul, com suas folhas largas e cheias de furos, lembrando o formato de uma costela humana. O sol esquenta sua pele, ilumina seus pelos, e seus cabelos cacheados brilham em tons dourados. Na outra parede estão pendurados dois desenhos em formato A2, em que o artista desenhou as raízes do Jequitibá do Bosque de Campinas. O primeiro desenho à esquerda feito em grafite com linhas que parecem costurar os limites da árvore, linhas delicadas e por vezes inseguras, realizado em 2003, no primeiro ano de faculdade. 19 anos depois, Samuel se propôs a voltar no bosque, diante da mesma árvore e desenhar novamente suas raízes. Percebeu que não eram mais as mesmas, agora envergadas e mais alastradas. O desenho foi feito em lápis de grafite integral, que deixou sujas as mãos do artista, reproduzindo traços mais pesados, como que cascas mais escuras pelo tempo,
tanto passado nas raízes como em seu próprio corpo. Surgiu assim um poema em sua mente. Enquanto todos trabalham, eu ausculto o grande silêncio do universo. Saboreio os movimentos do corpo, recrio trovões e o bradar das feras. Enquanto todos lucram, eu caminho entre as raízes, sonho as estrelas e aceito a corrosão da matéria. Enquanto todos investem, eu bebo a seiva da terra, regurgito a imagem do espelho e me entrego à trindade da entropia, do vazio e do caos. Enquanto todos veneram a aceitação, eu faço escárnio da ilusão do existir e transito entre todas as espécies. Continuando na mesma sala, temos duas grandes fotografias panorâmicas de quase 2 metros de largura. Ambas as imagens mostram 3 grandes árvores que nasceram juntas e cresceram cada uma para um lado, criando uma grande área sob suas copas e tendo um espaço considerável entre os troncos, sendo possível ficar de pé no meio delas, sentindo como se estivesse num lugar sagrado da mata. Nessa imagem, é possível distinguir corpos nus que parecem surgir da terra, mas estes se fundem com a própria imagem das árvores, cada corpo em seu movimento, alguns parecendo dançar e pular, outros apenas parados, mas nenhum corpo é possível identificar pelo rosto. A fotografia que se encontra logo abaixo está colocada de maneira invertida em relação à de cima, parecendo assim que as copas das árvores agora se transformaram em raízes, sendo possível a ideia de sentir que no nosso planeta não existe cima, embaixo ou centro, pois tudo é terra por onde o artista anda. Logo ao lado das panorâmicas, um breve texto está centralizado em relação às imagens aqui apresentadas. Uma seção em que outros corpos foram atravessados pelo trabalho de sobrepor imagens de árvores, uma singela homenagem às pessoas que atravessaram com sua existência e suas palavras a própria vida de Samuel, com suas particularidades que ajudaram somar e, portanto, expandir o fazer e pensar do artista. Seu irmão de coração, amigo de adolescência, Haruko Kitsu, se mostra seminu e o rosto coberto pelas folhas. A pintura da cerejeira que o artista pintou na parede de seu quarto, onde a fotografia foi feita, também pode ser percebida junto aos galhos das árvores. Dedúlios, um afeto que evoluiu para uma amizade profunda e sincera. Aparece também seminu, escondendo o seu rosto, mas de maneira delicada, como que não necessitasse a própria identificação pelo rosto, visto que seu corpo fala por si só. Como um todo que faz sentido, encontra-se sentado, encostado no tronco da árvore que o perpassa. Em outra imagem, quase não se percebe o corpo humano, mas um torso que vira suporte para os galhos e sua pele na mesma tonalidade marrom da casca da árvore, numa imposição suntuosa do tronco humano e o tronco vegetal. Lia d'Assis, sua amiga poeta, professora e escritora, se tornou irmã da vida. Muitas experiências do feminino trocadas aparecem aqui com um corpo construído de palavras que narram sua percepção do trabalho do irmão. Nesse mundo de concreto e vidro, em que podemos viver anos sem pisar na terra ou tocar numa planta, as imagens de Samuel Menezes são um convite ao reencontro, não com uma natureza exterior a nós, mero jardim ornamental recreativo, mas com a nossa própria essência, pois somos todos troncos ásperos, folhas tenras ou envelhecidas, terra fresca, água jorrante, barro primordial. Em suas imagens, Samuel se faz seiva e alimenta nosso olhar para a natureza, que somos eu, você, todos nós. Na parede que se encontram as duas grandes janelas de vidro por onde a iluminação natural adentra a sala de forma indireta, podemos observar um pilar que separa as janelas com uma fotografia que mostra uma árvore frondosa, seu tronco bastante retorcido. A copa brilha com um tom de verde vivo em suas folhas largas. Um rosto com um olhar penetrante começa a ficar perceptível. Observando mais atentamente, é possível então começar a identificar as outras partes do corpo deste rosto que te observa de volta. Também contorcido com o próprio tronco,
Ranhuras da casca se confundem com as linhas de expressão e os cabelos cacheados agora se mesclam por entre os galhos da copa. Logo abaixo de cada janela, podemos ver grandes fotografias do Jequitibá do bosque. Ambas revelam a sinuosidade que acompanha desde suas raízes até os galhos superiores. Orientadas na horizontal, convidam o espectador a se curvar em busca do ponto de vista em que seja possível reconhecer cima e embaixo. As pernas e pés do artista aparecem encostados nas duas raízes, cada uma ligada ao pilar que divide as janelas. Logo abaixo de cada imagem, podemos ler no chão duas grandes legendas escritas com terra fresca e escura. Por onde ando, tudo é terra, e tudo é terra por onde ando. Finalmente chegamos à quarta parede. Nesta podemos vislumbrar um verdadeiro caleidoscópio de cores vibrantes, em seus tons de verde marrom dourados e alguns momentos de céu azul. As camadas se somam e se multiplicam aos montes, criando sobreposições de tantas imagens que quase é impossível perceber corpos ou árvores. Com exceção de uma fotografia fixada bem acima das demais, onde vemos 4 imagens do mesmo momento em que o artista faz uma saudação ao sol, que também é possível se reconhecer na luz da imagem. Junto com uma árvore bem velha e praticamente sem folhas, seus galhos acompanham os movimentos dos braços, portanto artista e árvore saudam o sol. Também podemos ver um grande rosto barbado de 3 cabeças simultâneas olham para um lado e para frente, buscando encontrar seu olhar. Folhagens verdes, troncos dourados brotam por entre seus pelos e cabelos. Uma confusão de imagens, quase como o ruído de uma floresta densa, rica em diversidades, sons altos e estridentes de grilos e cigarras, coachar de sapos, inúmeras espécies de pássaros gritam ao mesmo tempo: vida! 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 Vida em abundância ecoam por todos os lados. Minhocas atravessam o solo, nutrindo raízes. Milhões de insetos fervilham no reciclar da matéria orgânica em decomposição, enriquecendo o chão que sustenta árvores gigantescas que desafiam os céus e acolhem todas as espécies possíveis e imagináveis. E o artista responde à terra: eis-me aqui, mãe. Meu corpo é seu corpo.